Eu assisti recentemente um vídeo de um amigo meu comentando sobre o porte de arma e algumas coisas, e ele foi alimentado por uma série de estatísticas que me fez lembrar um livro que eu li nos Estados Unidos e chamava o. Eu vou colocar aqui embaixo o livro do cara que eu li, que é um matemático americano que falava sobre estatísticas, sobre as probabilidades, e eu vou mencionar aqui, vou botar a foto do cara aí do livro que eu li para você ver. Acho que chama o Economics. O Economics é o Malcolm Gladwell, se eu não me engano. Eu vou colocar aí as informações para você dar uma olhada. E me fez lembrar, porque ele falava sobre as mortes, sobre as pessoas matam hoje até com uma panela, uma panelada, matam. Então, eu estou tentando analisar a mente das pessoas e as diferentes opiniões para fazer uma análise. Você fala, mas por quê? Que eu queria entender por que certas pessoas pensam de uma forma ou certas pessoas pensam de outra. E um dos meus hobbies, uma das coisas que eu procuro fazer é estudar ciências políticas, ciências econômicas, um pouco de história. Então eu pesquiso, isso aí eu faço há anos para poder entender. Então, por exemplo, já fui estudar sobre a história do petróleo, a história da eletricidade, a história das navegações, já fui pesquisar sobre a corrida espacial, já fui pesquisar, por exemplo, sobre as colônias, sobre os diversos países. Então, uma das coisas que eu gosto, para você ter uma ideia, são mapas. Então eu gosto de ficar estudando sobre geografia. Então você pode ver que eu tenho um mapa aqui atrás, um mapa antigo, como o pessoal via o mundo no passado. Então eu gosto de estudar sobre civilizações. Então isso vai abrindo a mente da gente. Fui procurar entender o que é o comunismo, o socialismo, como é que foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o que se tratou sobre o Vietnã, quem são as grandes potências, o que é a OMC, o que é os grandes grupos, os grandes tratados. Pra você ter uma ideia, fui pesquisar sobre os canais, os grandes estreitos, o Estreito de Gibraltar. Fui pesquisar sobre o Canal do Panamá, como ele foi construído. Então eu procurei estar entendendo assim como é que as Américas foram colonizadas. Eu fui procurar, sempre tive curiosidade de saber por que o Brasil é o único país da América do Sul que fala português. Então fui ver sobre as colônias, a história de Portugal, a história da Espanha. Fui entender como é que Canadá foi colonizado, né, porque lá tem metade francês, metade inglês, então eu gosto muito de estudar essas coisas. E o curioso é que isso vai te abrindo a mente, isso vai fazendo com que você conheça um pouco do mundo. Então, tanto é que para a gente estudar o passado, para compreender o presente, para prever o futuro. Então, quando uma das minhas pesquisas estava a definição de história. Então se estuda a história para estuda o passado, para compreender o presente e prever o futuro. Então, aquelas pessoas que falam assim, mas quem gosta de passado é museu. Não, o passado de todos nós é muito importante para a gente poder compreender o presente. Então, para você entender o presente, se você não estudar o passado, você não vai entender o presente. E se você não estudar o passado para compreender o presente, você não consegue prever o futuro. Então, essas três etapas, essas três fases, elas estão interligadas: o passado, o presente e o futuro. Então, e estudando o passado, estudando os acontecimentos que já ocorreram, uma das coisas que eu sempre tive vontade de entender sobre o Vaticano, sobre o Império Romano, como é que tudo funcionou. Antigamente o Papa mandava no mundo inteiro, praticamente naquela parte do mundo. Fui pesquisar para entender, não entendo lá grande coisa, mas fiz aquela pesquisa básica. Fui compreender, porque se você pesquisar qual que é o menor país do mundo, é o Vaticano. Fui entender como é que o Vaticano se tornou um Vaticano, o que foi o Império Romano, a queda do Império Romano, como é que eles dominavam, quem eram os reis, como se tornaram reis. Então eu tenho assim, isso aí é um passatempo que eu tenho, que eu
curto. Hoje, muito, graças a Deus, no YouTube, tem muitos professores, muita gente que pode te dar aula sobre isso. E eu, por exemplo, o Olavo de Carvalho é um cara que é obrigatório a gente estar ouvindo, porque é um cara que está assim, com 70 e poucos anos, e ele fez isso muito. Eu já mencionei o cara um monte de vezes. Tem o Ciência de Verdade, que é um professor da USP, que eu já mencionei também, que é o Olavo, o professor Vasconcelos. Tem bastante gente, mas muita gente que pode te dar uma clareada. O que eu também tenho percebido que nem todo mundo tem esse tempo, essa vontade, ou procura pesquisar e procura entender. A maioria das pessoas que eu vejo na minha rotina, e é bastante gente, mas gente inteligente, não estou falando de gente ignorante, não tem muito tempo, não tem muita curiosidade, ou não pesquisa, não vai conhecer muito sobre os assuntos. Então, por exemplo, um dos meus hobbies favoritos é assistir documentários. Então, por exemplo, temos no Netflix. No Netflix tem uma área só de documentário. Eu praticamente já assisti quase todos. Documentários interessantes. Eu não gosto de ficar vendo documentário de bicho. Eu de vez em quando vejo o mundo natural, mas eu gosto de entender sobre. Tem aquele, já mencionei, isso, Na Rota do Dinheiro Sujo. Tem uma série, um seriado Netflix fantástico. São 6 ou 7 episódios que fala sobre uma série de coisa que acontece no mundo que a gente não fica sabendo. Não conhece a estrutura, o que está passando, né? Que outro dia eu vi um cara falando assim, poxa, mas o Trump só está fazendo merda, só está fazendo... Nossa, o Trump está sendo um desastre nos Estados Unidos. Aí eu falei, se você estiver vendo televisões abertas, a Rede Globo, essas TVs que estão aqui no Brasil, se você estiver assistindo só a Rede Globo, óbvio que você só vai ver pessoas falando mal dele. Mas se você conversar com quem está nos Estados Unidos ou conversar com as pessoas que realmente estão entendendo o que ele está fazendo, você vai compreender. Até o simples muro que ele quer construir dividindo o México dos Estados Unidos faz todo sentido. É que as pessoas não conhecem os problemas que está se passando lá. As pessoas não conhecem o problema mais profundo. Então, tudo parece muito ridículo, tudo parece muito esquisito, mas quando você estuda o caso a fundo, você vê que faz sentido as coisas que têm acontecido no mundo. E aí, você se depara com, por exemplo, a ONU. Ah, mas o que eu quero saber de ONU? É importante e ao mesmo tempo assim, muita gente tem dado opinião sem entender o que está acontecendo, mas são pessoas boas, são pessoas que acham ou têm uma visão panorâmica da coisa. Assim, imagina que as informações são como uma pirâmide. Você vê a ponta da pirâmide. Você não está vendo, por exemplo, a história como um todo. Estamos a um mês e pouco das eleições. E aí a gente começa a ver uma série de assuntos e apoia aqui, apoia ali, vamos naquele candidato, vamos no outro, sem com que nós tenhamos, por exemplo, um conhecimento sobre do que se trata as coisas. Aí é importante com que você ouça o que a pessoa fala, para que a gente conheça quem é quem. E aí eu vejo critérios dos mais malucos do mundo para analisar os potenciais candidatos. Nós acabamos de passar por 2 mandatos do Lula e mais 2 mandatos da Dilma sem o menor preparo, sem o menor... Ninguém nunca se exigiu nada do que a mulher falava. Essa mulher nunca ocupou nenhum cargo político, nunca ocupou nada. Foi assim uma manobra maluquésima. O pensamento ele tem que ser estratégico. Não adianta você falar, poxa, olha,
cara é novo, é uma situação nova, uma pessoa decente, mas qualquer pessoa que entrar nova na política tá limpo. É como você pegar um jovem de 18, 19 anos que tá com o nome limpo, não teve nem tempo de ser tentado, de participar de tudo. Eu, por exemplo, fui pesquisar sobre a ONU. Poxa, o que pô, uns falam do negócio, acusam ela de tanta coisa. O Donald Trump foi na ONU, acabou com o povo lá da ONU. E aí eu soube que ele tinha ido, entrei no YouTube e fui ver o discurso do Donald Trump na ONU. Fui ver o que ele disse. Aí vai ver, é que assim, eu vejo que no dia a dia as pessoas não têm tempo para ficar fazendo isso, ou se tem tempo, não tem interesse em fazer isso. Eu tenho interesse, então eu tenho interesse em ver quais são os países da ONU. O que, por exemplo, pessoas como Olavo de Carvalho, eles falam sobre a ONU. Eu confio. Faz sentido as explicações que ele dá. Faz sentido algumas coisas que você escuta. Você vai escutando um ponto A, um ponto B, faz sentido. Você escuta, por exemplo, que o Fernando Henrique e o Lula nunca foram oposição. Eles nunca foram oposição. Eles brincaram de gato e rato para disfarçar, para não ter um terceiro oponente. Então eles meio que alternaram o comando. Mas eles tinham a mesma linha de trabalho. O Lula mais escrachado, é mais vermelho, mais comunista, mas o Fernando Henrique também era. E só que foi de uma forma sutil. O que é importante é que a gente procure estudar um pouco, procure entender o que é o Fora de São Paulo. Se você nunca ouviu falar de Fora de São Paulo, nunca pesquisou, pesquisa. O YouTube tem tudo. Vai no YouTube e coloca lá. Vai descobrir o que é Fora de São Paulo, essa Ursal. Procura descobrir o acordo comunista, a influência da Rússia no Brasil no passado, a diferença, o que é, o que está acontecendo no Brasil. Então, essa taxação de impostos excessiva, essa indústria de multa, a gente está cada vez mais sendo afogado por um sistema que, se a gente não abrir os olhos, a gente vai ficar cada vez mais pagando um absurdo nos preços das coisas. Isso tudo está planejado, essa bandalheira escolar, esse ensino péssimo que nós temos. O que tem alguns livros, eu vou colocar um livro eu vou pôr um livro aí para você dar uma olhada sobre o que se trata. Esse livro fantástico, um livro escrito há muitos anos atrás, que relata exatamente o que está acontecendo hoje. Eu tenho um carinha que eu vou colocar o canal do cara, que ele faz resumo dos livros, ele lê os livros e explica do que se trata o livro. Muito bom. Então, às vezes a gente, que nem o Amoedo, você fala, poxa, um candidato a presidente, ele está só tirando força. As pessoas, não estou falando que a pessoa é ruim, não. Eu só estou falando assim que numa situação como agora não dá tempo. O cara não tem expressão nacional. Não estamos falando só do estado de São Paulo, nós estamos falando do Brasil inteiro. Tem eleição no Brasil todo, na Amazônia, tudo quanto é lugar. Nós precisamos pensar de uma forma estratégica. Não adianta você pegar um candidato, por mais que seja bom, ele tem praticamente um perfil, parece bom, mas apesar que algumas ideias não são tão favoráveis assim. Pessoa que veio do sistema bancário, mexeu com banco a vida inteira, foi presidente de banco. Pesquisa, eu dei uma pesquisada. Tô falando mal do cara, mas tô falando que ele é um cara que veio do sistema bancário. Ele mexeu com banco a vida inteira. Então, acho que foi presidente do Itaú, do Unibanco. Eu vou pôr aí alguma informação sobre o cara. Um dos grandes problemas nossos é juros. Empréstimos custando uma fortuna. Você compra um carro financiado, ele custa 2. Na hora de pagar, você soma as parcelas de um financiamento.
Então, um dos grandes problemas nossos é que nós estamos afogados em taxas de juros altíssimas, a maior taxa de juros do mundo, e esse homem veio do sistema bancário. E não dá tempo mais, em 30 dias, não dá. Ficar defendendo uma pessoa. Não estou contra defender o cara, mas tirando força do único que tem condição de fazer as coisas acontecerem. Então, pensa sobre isso. O inimigo, o concorrente, ele é muito mais forte. Ele é um ninho de formigueiro. Entendeu? Pensa nisso antes de apoiar quem não tem a menor condição de ganhar. Tá bom? Aquele abraço.